Olá pessoal do IEM Rio Anil, aqui quem está falando mais uma vez é o professor de Biologia de vocês, eu sou o professor Tiago, e hoje eu vou dar continuidade à terceira e última parte do nosso conteúdo sobre síntese de proteínas. Eu vou fazer aqui uma revisão zona para contextualizar o porquê que nós estamos falando sobre essa temática agora. Nós estávamos dentro do nosso projeto, nós estamos falando sobre a ciência e a busca pelo conhecimento. Nós falamos um pouco sobre quem são os vírus, o que é o vírus da SARS-CoV-2 que causa Covid-19 nas pessoas, como que os vírus atuam dentro do nosso organismo, como que o nosso organismo se defende dos vírus, e agora eu estou falando especificamente sobre síntese de proteína, que é uma ideia muito importante para a gente entender o funcionamento da célula, ou seja, para falar sobre o metabolismo celular. E aí eu falo de qualquer tipo de célula, seja de uma bactéria, de um fungo, de um protozoário, de uma alga, de uma planta, de um animal, qualquer ser vivo faz síntese de proteína. Quando nós analisamos essa ideia, esse conceito de síntese de proteína, trazendo o conceito da replicabilidade dos vírus, nós, nós sabemos que o vírus ele não tem uma vida propriamente dita, porque ele não tem uma célula, só que quando ele invade uma célula hospedeira, ele acaba utilizando toda a maquinaria, ou seja, o equipamento que a célula tem para poder produzir novos vírus. E esse processo de produção, de replicação de novos vírus acontece através da síntese de proteínas. Como nós já vimos lá na introdução sobre a caracterização dos vírus, nós vimos que os vírus eles têm uma capa que nós chamamos de uma capa lipoproteica, que é produzida, que é feita de proteína e também de gordura, né, de lipídios, e que lá dentro existe o material genético, que é o nosso, que no caso de alguns vírus pode ser o DNA e em outros vírus podem ser também o RNA, que nós chamamos de ácidos nucleicos, tá? E aí são dois, DNA e o RNA. É, então, é importante entender a síntese de proteína aplicada à replicação viral, beleza? E aí nós podemos aplicar essa ideia também para o funcionamento da célula. Eu vou tentar esclarecer essa ideia aqui nessa aula. Enquanto isso, eu vou fazer um pequeno resumo para vocês entenderem sobre o que nós estamos falando, alguns conceitos que nós já trabalhamos. Nós vimos que as proteínas são fundamentais para formar célula, tanto estruturalmente quanto metabolicamente. Então, todo o processo metabólico envolve a síntese de proteína. Existem milhões de tipos de proteínas diferentes, e o que diferencia de um ser vivo para o outro é justamente a capacidade de produzir essas proteínas diferentes uma das outras. E o que eu quero que vocês entendam é que essas proteínas que são diferentes uma das outras são diferentes porque o material genético de cada um destes seres vivos também é diferente. Então, é aquela regrinha clássica que eu estou tentando explicar para vocês. Sempre quando eu leio a molécula de DNA, eu acabo produzindo uma proteína, tá bom? Então, todas as informações que estão guardadas no meu DNA, elas são transformadas num código em que a célula consegue ler através da síntese de proteína, tá bom? Então, existem diferentes tipos de proteínas que realizam diferentes funções no nosso organismo e que normalmente elas são muito específicas, elas funcionam de um jeito muito específico, tá? E esse processo de síntese de proteína envolve a leitura do DNA, envolve diferentes tipos de RNAs e envolvem os aminoácidos, que é o que vai formar a estrutura que vai formar o que nós chamamos de proteínas. Bom, aqui eu falei para vocês que, por mais que existam diferentes tipos de células num organismo que é multicelular, como por exemplo nós, animais, nós temos lá mais de 200 tipos de células diferentes. Será que em cada uma dessas células existe um tipo de DNA diferente? Não, é o mesmo DNA, só que cada célula vai ler um pedaço diferente da minha molécula de DNA e assim eu vou acabar tendo uma função diferente, um formato diferente para cada tipo de célula de acordo com a leitura do material genético. E eu falei para vocês também que o DNA, que é um tipo de ácido nucleico, ele está presente em todos os seres vivos. As plantas, os protoctistas, nas algas, nos protozoários, nas bactérias, nos fungos e também nos animais. E alguns vírus, como é o caso da SARS-CoV-2, que eles possuem também o RNA, o material genético composto pelo RNA, tá bom? Falei um pouco sobre a descoberta do material genético, né? Falei do Watson e Crick, que foram dois cientistas, e falei principalmente que o DNA, o ácido desoxirribonucleico, ele é composto por uma molécula que nós chamamos de
nucleotídeos. Esses nucleotídeos, por sua vez, eles são constituídos por três partes principais. Uma molécula de açúcar, que nós chamamos de desoxirribose, um grupo fosfato e uma base nitrogenada, que tem esse formato aqui, ó. Esse é o jeitão. Então, temos grupo fosfato, uma molécula de açúcar e uma base nitrogenada. Essa base nitrogenada, por sua vez, no caso do DNA, ela pode ser de quatro tipos diferentes: o C, G, A ou T. A citosina, a guanina, a adenina ou a timina, no caso do DNA. Quando nós falamos das bases dos nucleotídeos do RNA, eles podem ser o C, o G, o A ou o U. No lugar do T, nós teremos o U, que é a uracila. Então, no RNA podem ser a citosina, a guanina, a adenina ou a uracila, tá? Então, esses são os nucleotídeos. Lembrando que os nucleotídeos, eles compõem os ácidos nucleicos. Estes ácidos nucleicos podem ser de dois tipos, o DNA ou o RNA. O que muda de um para o outro? Muda a estrutura do açúcar. No caso da molécula de RNA, nós temos uma ribose e no caso da molécula de DNA, uma desoxirribose. Por isso que o DNA nós chamamos de ácido desoxirribonucleico e o RNA nós chamamos de ácido ribonucleico. E aí nós vimos que quando nós falamos dos ácidos nucleicos, né, de DNA e RNA, existe a estrutura primária, que é quando eu olho somente o nucleotídeo. A estrutura secundária, quando eu consigo olhar vários nucleotídeos. E aqui eu já consigo ver a molécula de DNA. Olha só que interessante. Aqui eu tenho desse lado, eu tenho uma única fita da molécula de DNA, que tem lá o nucleotídeo, o grupo fosfato, o açúcar e a base nitrogenada, nesse caso aqui o T, depois o G, o T, o C, o A lá. E aqui, ó, eu já consigo ver as duas cadeias pareadas da molécula de DNA. Lembrando que a molécula de DNA ela tem duas cadeias, né? E elas se ligam e elas compartilham informação entre si, uma depende da outra. E aí eu falei para vocês assim, ó, se de um lado eu tenho um T, do outro lado da molécula de DNA, eu vou ter o A, porque eles são complementares. Se de um lado tem o G, do outro lado tem o C, que eles são complementares, tá bom? E aí assim eles ficam, ó. O T se liga com o A através de duas ligações de hidrogênio. E o C se liga com o G através de três ligações de hidrogênio. E assim vai dando formação à tridimensionalidade da molécula de DNA. Diferente da molécula de RNA. A molécula de RNA, ela é uma única fita. Enquanto a molécula de DNA, que é essa que eu estou mostrando agora para vocês, ela é feita por duas fitas que têm relação entre si. Elas se complementam entre si. Sempre o T com A e o C com G. Existe até como se diz, um macete para poder decorar, para poder entender isso um pouco melhor. Então aqui, ó, o A sempre se liga com o T. Aqui, ó, o A sempre se liga com o T. Então fica o Agnaldo Timóteo, que é um cantor, né? Eu não sei nem se ele está vivo mais. E aqui, ó, o G com o C, que é a Gal Costa. Tá bom? É só um macetezinho para que vocês entendam melhor. Sempre A com T, T com A, e G com C, C com G. Falei um pouco sobre a replicação do material genético, né? Que como vai acontecendo esse processo, só que agora esse não é o foco. E falei da síntese de proteína. Aqui, ó, disse para vocês que a síntese de proteína ela é dividida em duas etapas: a etapa da transcrição e a etapa da tradução. A etapa da transcrição eu já falei para vocês na aula 2, na parte 2 dessa temática de síntese de proteína. Mas vamos tentar entender novamente o que é esse processo de transcrição. A primeira etapa da síntese de proteína, denominada transcrição, é quando eu consigo ler a minha molécula de DNA e formar uma molécula de RNA. Mas é um tipo de RNA qualquer? Não. É o que nós chamamos de RNA mensageiro. Tá? Então, a transcrição nada mais é que a leitura do DNA e a formação do RNA mensageiro. Meninos e meninas, lembrando que no caso das células eucarióticas, onde está guardado essa molécula de DNA? Onde fica guardada essa molécula de DNA? Dentro do núcleo, tá bom? Então, quando eu falo de fungos, de protozoários, de algas, de plantas e de animais, essa estrutura de DNA fica guardado dentro do núcleo. Quando eu falo de bactérias,
e das arquibactérias, elas não possuem núcleo, elas não têm núcleo verdadeiro e o material genético fica solto lá no citoplasma da célula, beleza? Então, de novo, o processo de transcrição nada mais é que a leitura do material genético, do DNA, e a formação de uma molécula de RNA mensageiro. Ah, mas como vai acontecer esse processo? Olha só. Eu vou aqui, ó. Eu deixei para vocês aqui etapa por etapa para que vocês consigam ler e identificar como acontece esse processo, tá bom? Mas é o que eu quero dizer, ó, aqui nessa imagem. Quando eu tenho aqui a molécula de DNA, ó, tá vendo, ó? Aqui está a fita de molécula de DNA e através dessa molécula de DNA eu consigo formar uma molécula de RNA mensageiro. E é isso o processo de transcrição. Ler uma DNA e formar uma molécula de RNA mensageiro. Como que isso acontece? Assim, eu tenho lá a fita de DNA, vamos imaginar que eu tenho somente um lado da fita de DNA. E nesse um lado eu tenho a seguinte sequência, A, T, C e G. E aí eu preciso formar uma fita de RNA mensageiro com base na fita de DNA. Se na minha fita de DNA eu tenho A, o que eu vou ter complementar ao A? Se fosse uma outra fita de DNA, seria um T, só que no meu RNA mensageiro não tem T. Então aqui eu tenho o U. Se aqui eu tenho T, aqui eu vou ter o A. Se aqui eu tenho C, aqui eu tenho um G. Se aqui eu tenho um G, aqui eu tenho um C. Ai, meu Deus, não parece um C. Aqui eu tenho um C. E assim vai. Ao passo em que você vai lendo a fita de DNA, você vai formando a fita de RNA mensageiro, tá bom? Eu expliquei isso com muito mais calma, com muito mais detalhes lá na parte 2 dessa aula, tá? Eu estou andando só para fazer uma revisão zona. Agora, nós vamos tentar entender o processo de tradução. Como acontece esse processo de tradução dentro da célula, só? Antes de eu explicar o processo de tradução, que é a segunda e última etapa do processo de síntese de proteína, nós precisamos entender que existem vários tipos de RNAs. O RNA que eu já falei para vocês é o RNA mensageiro. O que é esse RNA mensageiro? Como o próprio nome dele, o nome diz, ele pega a informação que estava contida lá no DNA, lá no núcleo da célula, e ele pega essa informação, transforma nesse RNA mensageiro e leva essa informação para uma estrutura que nós chamamos de ribossomo. E lá nesse ribossomo vai acontecer um processo que nós chamamos de tradução, que é pegar essa molécula de DNA e transformar essa molécula de DNA em proteína, tá bom? Então, olha só, o RNA mensageiro, após a transcrição e maturação do núcleo, o RNA mensageiro, ele leva a informação do DNA, que estava contida lá nos cromossomos, para a produção de polipeptídeo, ou seja, de uma proteína lá no citoplasma, fora do núcleo. O RNA mensageiro que contém esses códons vão determinar a sequência de aminoácidos dessas proteínas. O que isso quer dizer? Vamos lá. Vamos imaginar que eu tenho uma sequência determinada de nucleotídeos do meu DNA. Então, eu tenho lá T, C, G, A, C, A, uma sequência infinita. Uma sequência infinita. A partir dessa sequência de DNA, eu vou formar o quê? A minha fita de RNA mensageiro, que vai ter uma complementariedade lá. Pode ser o U, o A, o C, o G, o U, o A, e aí vai ter uma sequência com base na fita de DNA. Eu vou formar a minha sequência de aminoácidos para formar a proteína a partir da sequência do RNA mensageiro. Então, uma coisa depende da outra. O DNA vai ser transformado numa fita de RNA mensageiro e a fita de RNA mensageiro vai ser transformada numa proteína, tá bom? Então, uma coisa depende da outra. Existe também o RNA transportador, que nós chamamos aqui de RNA-T. Esse RNA transportador é o RNA que vai trazer, que vai transportar o que nós chamamos de aminoácidos, que são as pequenas partes que vão formar a molécula de proteína, tá bom? Eu disse para vocês na primeira aula que uma proteína, ela pode ser imaginada, ela pode ser compreendida como sendo uma sequência muito longa de aminoácidos. Então, vamos imaginar que essa sequência de clipes aqui, ó, é uma proteína. Então, isso aqui é uma proteína e cada clipezinho desse aqui é um aminoácido. Eu tenho um aminoácido, depois um outro aminoácido, um outro aminoácido, outro aminoácido. Agora eu pergunto para vocês, quem é que trouxe esses aminoácidos em sequência?
Foi o RNA transportador. Quem é que determinou a sequência desses aminoácidos? O RNA mensageiro. Quem determinou a sequência de nucleotídeos do RNA mensageiro? O DNA. Então, o DNA é que vai comandar toda essa cadeia de produção, tá bom? E existe também o RNA ribossômico, que é o que vai formar o ribossomo, que compõe, além do RNA-R, também vai conter outras proteínas e que vai dar forma e formação e função para o que nós chamamos de ribossomo, tá bom? Agora vamos tentar entender o processo de tradução. Aqui, ó, nesse slide a gente consegue ver um pouco ainda sobre o processo de transcrição, que é a primeira etapa. Olha só, em azul, aqui eu tenho a fita de DNA. Então tá lá, ó, nessa parte de baixo eu tenho o T, o A, o G, o outro G, T, T, A. E aí, com base nessa fita aqui, ó, eu vou formar uma fitinha rosa, que é a fita de RNA mensageiro. Olha só. Aqui eu tenho um T se liga com o A se liga com o G se liga com C, o G se liga com C, o T se liga com A, o T se liga com A, o A se liga com U. Tá vendo que aqui nós temos os nucleotídeos livres que eles vão se encaixando de acordo com a minha fita de DNA. Esse é o processo de transcrição, que é a primeira etapa. Agora sim, o processo de tradução. Nesse processo, nós precisamos considerar que cada base ela codifica um aminoácido. Não, se nós considerarmos que cada base nitrogenada codifica um aminoácido, nós só teríamos 4 aminoácidos, que seriam, no caso do RNA mensageiro, o U, o A, o C e o G. Mas não existem só 4 aminoácidos, existem 20. Como que essa conta fecha? Isso acontece porque os aminoácidos eles são trazidos lá para formar a sequência de polipeptídeo através de um códon. O que é um códon? É uma sequência de três aminoácidos, tá bom? Então, como que isso vai acontecer? Mais ou menos dessa forma, olha só. Aqui, ó, é uma fita, essa fita vermelha é a fita de RNA mensageiro. Lembra que eu falei agora há pouco para vocês da palavra códon? Tá vendo isso aqui, ó? Essa sequência A, U, G. Isso é um códon. Isso vai determinar um aminoácido, vai determinar que seja trazido um aminoácido. Aí eu pergunto para vocês, quem é que vai trazer um aminoácido com base nessa sequência de códon A, U, G? É o RNA transportador. Então, olha só, essa parte azulzinha aqui, ó, é o RNA transportador. E aqui em cima, o RNA transportador, ele está transportando o quê? Um aminoácido, tá bom? Então, olha só, o AUG é um códon que vai determinar um RNA transportador específico. Nesse caso, o RNA transportador ele precisa ter um anticódon que seja covalente a esse códon. Olha só, se o códon é AUG, eu preciso ter um anticódon que é o contrário dele, que é o UAC. UAC é o anticódon de AUG, porque eles são complementares. Sempre quando o meu RNA transportador verifica esse códon aqui, ó, AUG, ele vai ter o anticódon UAC e ele vai trazer um aminoácido específico, que é esse aqui, a metionina, tá bom? E aí vamos imaginar que aqui eu tenho outra trinca, outro códon. E aí vem outro RNA transportador, se liga aqui e traz outro aminoácido. E assim por diante, outra trinca, outro RNA transportador que traz outro aminoácido. Quando eu tenho um aminoácido ligado a um outro aminoácido, ligado a um outro aminoácido, eu vou ter o quê? Uma sequência de aminoácidos que vai formar um polipeptídeo que pode ser transformado numa proteína. Ficaria mais ou menos assim, ó. Antes de eu mostrar, tem essa tabelinha aqui, ó. Isso aqui são os códons que eu utilizo para saber qual é o aminoácido que vai ser ligado a ele. Por exemplo, se lá no meu RNA mensageiro eu encontro a sequência AUG, isso significa que eu vou começar a leitura do meu gene para começar a formação da minha proteína. É o start.
É o códon de inicialização, o start códon. Então, A, o G. Ah, vamos supor que eu encontrei depois lá o CCU. O CCU ele vai trazer que tipo de aminoácido? A prolina. Ah, depois eu encontrei o ACU, a treonina. E assim eu vou determinando a sequência de aminoácidos. Daqui a pouco eu vou explicar melhor isso para vocês. Olha só. Aqui são os tipos, são todos os aminoácidos que existem. Olha só que interessante, ó. Aqui eu tenho o A, o G, e esse códon AUG vai ter um anticódon do RNA transportador UAC. E esse anticódon desse RNA transportador vai trazer um aminoácido que é a metionina. E essa estrutura rosinha aqui no fundo é o ribossomo, tá bom? E esse ribossomo ele tem duas partes, o sítio P e o sítio A. Depois que ele passou pelo sítio A, ele passa para o sítio P e aí vem um outro RNA transportador, olha aqui, ó, um outro RNA transportador se encaixa perfeitamente aqui nessa trinca e traz outro aminoácido. E aí ele sai daqui e vai para cá. E aí esse cara que está aqui, ó, nesse sítio A, ele vai para o sítio P, deixa um espaço para outro transportador, RNA transportador entrar. Só que ao passo em que vai chegando cada vez mais outros RNAs transportadores, eles vão trazendo outros aminoácidos. E olha só que vai formando uma sequência de aminoácidos. E uma sequência de aminoácidos vai formar quem? Uma proteína. Então, isso aqui ó, é uma proteína, ou um polipeptídeo. Tá bom? Então, através da leitura do RNA mensageiro, acontece a formação de uma sequência de aminoácidos. E essa sequência de aminoácidos vai formar o que nós chamamos de polipeptídeo ou até mesmo uma proteína. Esse é o processo de tradução, tá bom? Que é o processo de colocar em sequência os aminoácidos que vão formar a proteína, beleza? Então, ó, meninos, esse aqui é o jeitão de um RNA transportador. Olha só como ele é. Aqui embaixo, ó, nós temos o anticódon do RNA transportador e aqui em cima fica quem? O aminoácido. O aminoácido ele fica ligado lá em cima, tá bom? Então, cada aminoácido, melhor, cada RNA transportador, ele tem um anticódon e ele traz um aminoácido diferente. E, meninos, eu vou parar por aqui. Esse, basicamente, é o processo de síntese de proteína, tá bom? Essa aula, meninos, ela é uma aula muito complicada. Estamos tentando fazer, através dessas aulas, obviamente que não vai ficar tudo muito claro, mas que vocês entendam o processo geral de síntese de proteína. Bom, pessoal, é isso. Qualquer dúvida, é só escrever. Até mais.